Aí na hora que eu falar do Matheus, você põe o Instagram dele, tá, Eric? Fala, galera, Edu Oliveira aqui. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Voz das Arquibancadas desta quinta-feira. Quinta-feira aí repleta de futebol, né? Teve jogos da Sul-Americana na terça, teve Libertadores da América ontem, então tem muita coisa aí pra gente poder falar no programa e a gente vai dar sequência aí para começarmos a falarmos da Copa Sul-Americana, mas antes de nós falarmos do futebol, eu queria antes aqui deixar um grande abraço pro Matheus, o Teuzinho lá, né? Matheus, meu amigo Matheus aí, que eu tive o imenso prazer de poder conhecer, e junto com a Paula, a sua esposa, e com o Gabriel, que são pessoas incríveis que eu conheci lá na Praia Grande agora, né? Matheus que tem aí um Instagram e ele tem um trabalho aí de jogos de loft, que é a sensação do momento, né? Tem jogo do Tigrinho lá, que agora virou uma febre aí entre as pessoas, tem vários tipos de jogos e o Matheus é um dos maiores jogadores de loft do Brasil e ele vai vir aqui no programa para poder explicar um pouquinho mais aí sobre esses jogos, as pessoas que estão conseguindo tirar uma boa renda extra aí com as dicas do Matheus. Então é um menino sensacional e já é um dos maiores jogadores desse país de loft. Então eu vou colocar agora aí o Instagram, pedir pro Eric pôr o Instagram do Matheus para vocês seguirem o Matheus lá, acompanharem as dicas que ele dá, tem vídeos que ele posta dos ganhos e eu fui prova viva disso porque tive pessoalmente com o Matheus. Matheus me mostrou lá jogando e ele faturando. Então tá aí, ó, um dos super ganhos, que é o jogo do Tigrinho, que é o que mais tá aí, ó. Tigre Fortune, que é um dos jogos que mais está sendo jogados aí no mundo. Então tá aí os ganhos, isso daí é tudo o Matheus jogando. Ele jogando e ganhando e faturando. O Matheus vive já há mais de 3 anos aí, dando dicas, ensinando as pessoas como elas fazem para poder lucrar também. O Matheus tem muitos seguidores e aí tá aí um dos vídeos que ele publicou, né, dos ganhos que ele tem. Tá lá, o Teuzino FC. Coloca lá, tá o Instagram dele ali, ó, Teuzino FC. Então, esse é um só dos poucos vídeos, mas vocês que querem acompanhar, que têm vontade de poder também ganhar um dinheirinho aí nesses jogos, corre lá no Instagram do Matheus, tem dica, ele fala, ele ensina, ele explica como que vocês fazem para poder se cadastrar também e para vocês principalmente poderem faturar uma grana. Então, um menino sensacional que em breve estará aqui no programa Voz das Arquibancadas para poder falar um pouquinho desse trabalho e como que é essas apostas aí, tá bom? Então, fica aqui o meu abraço pro Matheus, para Paula, a esposa dele, e pro Gabriel, que é o sócio dele lá do lado da esposa dele, da Paula. Os 3 ali foram pessoas incríveis que eu tive o imenso prazer de poder conhecer lá na Praia Grande, são lá de Manaus e com certeza absoluta são amigos que eu vou levar para a vida aí. E em breve, se Deus quiser, a gente vai ter novidades sobre isso também, tá bom? Então um abraço, Matheus, para você, meu amigo, tamo junto e conte com o programa Voz das Arquibancadas sempre. Você é um menino sensacional, vou levar você para a vida, tá? Abraço. Agora, falar do nosso futebol, né? Copa Sul-Americana, que deu início aí o Coringão, que se classificou, jogou contra o Nils lá na Argentina. O Corinthians que havia vencido o primeiro jogo por 2-1, foi para a Argentina, jogou para o gasto. Não foi uma grande partida do Corinthians, pelo contrário, até tomou alguns sustos ali. O Fábio Santos que salvou o Corinthians, assim também. Nas partidas que o Fábio Santos entrou, ele consegue jogar muito bem na Copa Sul-Americana. Então o Fábio Santos foi de extrema importância aí para que o Corinthians conseguisse essa classificação. Mas antes de mostrarmos os melhores momentos do jogo do Corinthians, nós vamos mostrar para vocês os resultados dos jogos, né, da Copa Sul-Americana que deu início na terça-feira. Coloca pra gente, Eric, os resultados aí. Obrigado. Tá lá, ó, oitavas de finais na terça-feira. Fortaleza 1, Libertad 1, Fortaleza se classificou aí com esse empate, avançou para as quartas de finais. O Defensa e Justiça venceu o Emelec por 1-0 e também avançou.
O New and the Boys, que foi o melhor time aí da primeira fase, um time que estava 100% na primeira fase, o Corinthians conseguiu eliminar aí. E o Corinthians tem um histórico aí de que não perde para times argentinos fora de casa, eliminou o River, eliminou o Racing, eliminou o Boca e agora o News. Então o Corinthians bem aí contra os times argentinos, principalmente jogando fora de casa. Com o 0-0 o Corinthians se classificou. E aí tivemos ontem o Goiás, que já havia perdido o primeiro jogo de 3-0 para o Estudiantes na Argentina, perdeu de novo na Serrinha lá, e o Estudiantes, que é o próximo adversário do Corinthians nas quartas de finais, venceu 2-0. Depois o Clube Guarani do Paraguai empatou 0-0 com o Botafogo e o Botafogo com esse empate também avançou. Tem mais jogos da Sul-Americana, ô Eric? Ah, tá, já é os confrontos aí das quartas de finais, né? Que vai ser ali, ó, na terça-feira, dia 22 de agosto, o primeiro jogo, Corinthians contra o Estudiantes na Neoquímica Arena, o primeiro jogo, no dia 22, às 16 horas, e o Corinthians de novo vai decidir lá na Argentina. E o Corinthians joga lá embaixo, já no finalzinho ali, ó, na quinta-feira, 31 de agosto, o jogo da volta na Argentina, contra o mesmo Estudiantes, Corinthians fazendo a primeira partida em casa e quem sabe aí conseguindo um bom resultado para decidir novamente na Argentina. E ali o Botafogo que pega o Defensa e Justiça. Na quarta-feira, no dia 23 de agosto, o Botafogo também faz a primeira em casa e depois na quarta-feira, no dia 30 de agosto, ali tá errado, né? Foi até um erro do site ali, mas o Botafogo faz a primeira e depois decide com Defensa e Justiça. Então esses são os jogos das quartas de finais da Copa Sul-Americana. E já passando para a Libertadores, aproveitar o gancho, o Fluminense bateu o Argentino Júnior por 2-0 e o pênalti que não foi dado em cima lá para o time do Argentino Júnior foi muito prejudicado. Pênalti claríssimo e o Argentino Júnior reclamou muito desse pênalti, mas o Fluminense acabou passando. E o Atlético Paranaense, que perdeu para o Bolívar, cara, o Bolívar nas quartas de final, é inacreditável. O Atlético Paranaense conseguiu ser eliminado pelo Bolívar nos pênaltis, havia perdido o primeiro jogo na Bolívia, conseguiu reverter o placar que levava aos pênaltis, mas nos pênaltis o Atlético perdeu. O Thiago Heleno deu uma pancada lá no travessão e perdeu o último pênalti ali para o Atlético Paranaense. Pênaltis também que o Internacional passou pelo River Plate, o River que ganhou o primeiro jogo, o Inter que não vinha jogando bem, não ganhava de ninguém, fez uma grande partida, conseguiu vencer o River no tempo normal e nos pênaltis passou também, mais um brasileiro classificado aí na Libertadores. E ali, a zebra, né? Talvez podemos chamar assim, né? O Independente Del Valle foi eliminado pelo Desportivo Pereira, que será o próximo adversário do Palmeiras nas quartas de finais. Para mim, o Palmeiras mais uma vez vai disputar o título aí da Libertadores da América. O Palmeiras passou pelo Galo ontem e vai pegar um adversário que não vai apresentar perigo nenhum para o Palmeiras, porque é muito fraco esse time do Deportivo Pereira. O Independente Del Valle conseguiu ser pior, mas é um time muito fraco e o Palmeiras não terá problemas nessas quartas de finais. Vai caminhar muito bem sua classificação. Depois o Boca Juniors pegou o Nacional e também no sufoco, nos pênaltis, conseguiu passar. E ali o último jogo, Palmeiras e Atlético Mineiro, o Palmeiras havia vencido em Belo Horizonte por 1-0 e ontem com esse empate 0-0 acabou se classificando para pegar justamente o Deportivo Pereira na próxima fase. Esses são os jogos aí da Copa Libertadores Sul-Americana e foi uma rodada cheia aí para que vocês possam acompanhar. E começando agora a Sul-Americana, obrigado, Eric, tá aí mais jogos hoje, tem jogos também da Sul-Americana. O São Paulo pega o São Lourenço, que venceu o São Paulo na Argentina por 1-0, joga por um empate hoje às 19 horas no Morumbi. Depois o Bragantino enfrenta o América Mineiro, esse jogo também, o primeiro jogo lá em Minas foi 1-1, o Bragantino decide em casa. A LDU pegando o Nublense e pela Libertadores da América, o Racing enfrentando o Atlético Nacional e o Olímpia, o Flamengo. Fiquem de olho nesse jogo, hein? O Flamengo venceu de 1-0 só no Maracanã e o Olímpia, não sei não, hein? O Olímpia tem totais condições de bater de frente com o Flamengo e eliminar o Flamengo da Libertadores. Tá? O Olímpia não é um time bobo e 1-0 para mim foi pouco no primeiro jogo. Mas vamos acompanhar aí às 21 horas para ver se o Flamengo avança na Libertadores da América. Agora sim, começamos a falar do Coringão. Corinthians que empatou 0-0. Vamos mostrar aí os melhores momentos desse jogo para vocês.
E depois a gente vai mostrar cenas lamentáveis lá da torcida do Nils tentando invadir o setor ali da torcida do Corinthians, que mesmo em menor número não se acovardou, muito pelo contrário. Infelizmente, num ato ali que a torcida estava tentando invadir, os corintianos precisavam se defender. E fizeram isso muito bem, porque mesmo em menor número foram para cima lá também. Depois a polícia acabou chegando ali e acabou apaziguando, né? E outra cena lamentável é mais uma vez a situação do racismo. A torcida do New On The Boys virava-se para a torcida do Corinthians e fazia gestos de macaco. Aí eu vou perguntar, até quando? Até quando vai continuar essa palhaçada sem que se tenha uma punição severa de verdade por esses atos de racismo? Porque não adianta vir com faixinha, com plaquinha, diga não ao racismo e nenhuma providência ser tomada. Conmebol, isso serve para todas as entidades, Conmebol, AFA, CBF, todas vocês precisam se unir para tentar criar uma estratégia de acabar de uma vez por todas com o racismo no futebol, porque é inadmissível isso que vem acontecendo. Sempre quando as equipes brasileiras, eu que sou fãzaço do futebol argentino, gosto muito da seleção argentina, torço para a seleção argentina, quem me conhece sabe, e eu não tenho problema nenhum de falar isso, torço de verdade para a seleção da Argentina. Quando tem os jogos da Copa do Mundo, assisto lá no Mocaires, que é um bar argentino lá na Moca, assisto mesmo, vou, torço para a seleção argentina e gosto muito do futebol argentino, mas o que os torcedores fazem não é um privilégio só do torcedor argentino, e isso é no mundo racismo, mas o que vem acontecendo é inadmissível. Já teve o caso do Corinthians ter jogado aqui contra o Universitário e o preparador físico fez o gesto de macaco, que inclusive ele está preso, tá? Aqui no Brasil ele está preso pelo gesto de macaco. Quando o torcedor argentino já veio outras vezes aqui no Brasil, já tivemos esse ato de racismo também contra a torcida do Corinthians, aquele torcedor ficou imitando o macaco e também foi preso, só que na Argentina nada acontece, né? Eles fazem isso e ninguém foi preso. Mas vamos acompanhar primeiro os melhores momentos do Corinthians e depois essas cenas lamentáveis a gente volta a falar um pouquinho mais disso. Acompanhe a a classificação do Corinthians em cima do Nils e o Corinthians está nas quartas de finais. Tá aí os melhores momentos do jogo. O Corinthians que não fez uma boa partida, um time bem misto ali por sinal do Corinthians, que é o que o Luxemburgo vem fazendo, né? Dando sequência para essa molecada. E os meninos do Corinthians indo muito bem na Copa Sul-Americana, já fazendo história até aqui, né? Porque o Nils era o time mais forte aí na fase de grupos, é um time que não tinha perdido para ninguém, estava invicto e inclusive eliminou o Santos na chave, né? E agora o Corinthians consegue ir lá com 10 jogos de vencibilidade, já são 7 vitórias do Corinthians e 3 empates, e o Corinthians se segurou e não deixou o Nils avançar. Então, parabéns aos jogadores do Corinthians, a molecada, e que foi muito bem, o Fábio Santos que foi muito bem, o Cássio que fez boas, grandes defesas, tá aí o Cássio na tela, também ajudou muito. O Fábio Santos e o Cássio para mim foram um dos melhores em campo, que ajudaram o Corinthians a segurar esse empate. E podem ver que é só o Nils que ataca, né? O Nils chega mas não com tanto perigo, mas é um time que teve mais volume de jogo. O Corinthians foi um time que mais se defendeu do que atacou. Uma chance ou outra ali que teve com o Yuri Alberto, mas foi muito pouco para o tamanho do Corinthians. Mas o que vale é a classificação e o Corinthians está classificado. Esse foi um dos poucos lances do Corinthians, aí um chute para o gol que o goleiro do Nils acabou fazendo a defesa. Tá aí mais uma vez, né? O Matheus Bidu batendo e o goleiro do Nils fazendo uma boa defesa ali, colocando a bola para escanteio. E ali continua a pressão do Nils, né? Estádio cheio, a torcida do Nils fez uma festa linda, mas infelizmente os atos de violência foram o que predominaram lá e lamentavelmente a cena triste de torcedores imitando, fazendo para a torcida do Corinthians gesto de macaco. Tá aí o Nils mais uma vez, tentando chegar e a bola ali, o tiro para fora, né? Nem sei se o Cássio tocou, nem tocou nessa bola ali, mas o Cássio também, se fosse no gol, ele espalmaria, tava bem no lance o goleiro do Corinthians. E aí o Nils criando mais uma vez. Cara, foi um jogo onde o Corinthians se defendeu e o Nils tentava atacar. Mas vocês podem ver que as jogadas do Nils construídas não eram jogadas de tanto perigo. E quando eles chegavam, eles não conseguiam finalizar bem para o gol.
Tá aí mais uma tentativa, sempre sem grandes sustos para o Cássio. Uma defesa ou outra ali o Cássio acabou fazendo, mas o Nils tentava criar e o Corinthians se segurava da forma que podia. Tá aí mais uma vez cobrança de escanteio e a cabeçada que passou longe do gol do Cássio, né? E aí começaram a tirar coisas no goleiro do Corinthians. O Cássio sofreu muito com isso, porque jogavam muitas coisas ali. E o Cássio que vem sofrendo isso, né? Quando não é fora, em Santos, torcida do Santos fazendo isso. Então o Cássio acaba sendo aí vítima, né, desses torcedores que ficam ali atrás do gol arremessando coisas no goleiro do Corinthians. Aí o jogo foi paralisado, que pro Corinthians foi até bom, porque o Nils vinha crescendo no jogo e ali acabou que deu uma esfriada. E aí já no segundo tempo o Nils veio para cima do Corinthians, continuou atacando, tentando criar suas oportunidades. E o Corinthians se segurava como podia, né? Tá aí mais uma jogada do Nils aí, essa foi a de maior perigo aí talvez no jogo e o Cássio muito bem posicionado ali, uma cabeçada fraca, mas que o Cássio estava atento e evitou ali, nem teve rebote, o Cássio simplesmente ali, a bola foi em cima dele, ele conseguiu fazer a defesa. Uma cabeçada fraca e o Cássio ali muito bem posicionado. E aí uma falta para o Corinthians, que foi a jogada do Yuri Alberto ali, uma tentativa de cabeça, mas a bola foi para fora, né? Não levou nem tanto perigo assim, mas foi poucas, cara, uma das poucas tentativas do Corinthians. E o Romero, que fez uma boa partida, né? Quem diria, né, que a gente fosse falar que o Romero jogou bem. E ele que já tinha feito uma boa partida no jogo aqui, em São Paulo, lá na Argentina ele também jogou muito bem. E tá aí mais uma tentativa do Corinthians com o Yuri Alberto e a bola passou aí próxima ali do gol do Nils. Jogada do Adson, o Yuri Alberto finalizando e a bola indo para fora. E aí o Nils criando mais uma oportunidade, o Fábio Santos ali que foi um monstro ali na zaga, o Fábio Santos que não consegue ali jogar mais os 90 minutos em alto nível na lateral, mas ele ali no setor defensivo ele ajuda bastante, cara. Eu gosto muito do Fábio Santos. Eu sempre falo isso, que o Fábio Santos é um cara que tem meu respeito total, tem muita história no Corinthians, embora acredito que tenha que ser o último ano do Fábio Santos, mas tem uma coisa que a gente não pode falar do Fábio Santos principalmente, é que ele é um leão dentro de campo e tá aí a jogada que ele salvou, que seria o gol do Nils, né? Ele entende ali a jogada, ó, e ali ele praticamente salva o gol do Nils, que poderia ser o gol que teria levado a partida para os pênaltis. E tá aí mais uma vez o Fábio Santos. As duas jogadas ele muito bem posicionado, diferentemente do seu Gil, né? Que o Luxemburgo insiste com o Gil na zaga. A bola passa ali, ó. Na frente ele não sobe, cara. Olha o Gil, ele tá segurando o pescoço do cara e ele não sobe. Ele não sobe. O Gil que, mas o Gil jogou bem os últimos jogos. É um jogo bom e 3 falhando. É 2 jogos bem e 4 errando o passe ou dando oportunidade para os adversários fazerem gol. E espero de verdade que o Luxemburgo coloque o Veríssimo para jogar e coloque o Gil no banco, porque não dá mais. O Gil tá muito pesado, cara. Ele não consegue subir. Você viu ele ali segurando o pescoço do jogador da Argentina, preocupado mais com o jogador em vez de preocupar com a bola. E esse foi o último lance do jogo, o apito final, que resultou a classificação do Corinthians. E eu vou falar, o juiz deu só 5 de acréscimo, que foi bom, porque era para ter dado uns 10. Porque o jogo parou, teve problema lá com a torcida e tudo mais, o juiz foi o juiz camarada, foi só 5 minutos e o Corinthians se segurou. A gente vai mostrar, antes de mostrarmos a entrevista do Luxemburgo, vamos mostrar as cenas da torcida do Nils tentando invadir o setor da torcida do Corinthians e a torcida do Corinthians depois festejando. Coloca aí, Eric, pra gente, por favor. Pedrada, era tudo. E ali começou, né? Camisa 12 ali, o Gaviões, o Pavilhão, todas unidas ali, em menor número, mas todos foram se ajudar. E a torcida do Nils não veio, então mesmo em menor quantidade, tá vindo de lá também, tá muito, tá vindo de lá também, e não que a gente esteja feliz ou incentivando isso, mas os torcedores do Corinthians estavam certos. Não podia deixar a torcida do Nils derrubar o Corinthians, eles ficarem magoados. Então eles também foram pra frente. E a força conseguiram fazer com que os torcedores levassem. E ali a polícia já tinha tirado o final da partida, tá lá, todos os estádios sem poder comemorar a classificação. É o que se tem na Argentina. Mas
As pedradas. Vem embora, nós sai antes. Vamos aí, nós sai antes, nós sai antes. O Corinthians ali já foi colocada para fora. Os jogadores estavam dentro de campo e nem puderam comemorar com seus torcedores. A polícia praticamente funciona a torcida. Vai. Abaixa aí. Ele tá com atenção, calma aí. Diferente de tudo, sensacional. Parabéns aos torcedores que foram à Argentina incentivar, empurrar o Coringão e o Coringão que voltou classificado. Vamos acompanhar o Romero, que eu elogiei aqui. Ele deu uma entrevista coletiva falando dessa sequência que ele está ganhando oportunidades. Romero que está longe de ser o Romero de 2015, mas o Romero falou que ainda também está buscando o melhor condicionamento físico, está muito feliz com as oportunidades, e o Romero que fez uma boa partida, tem que exaltar porque ele jogou muito bem e lembrou aquele Romero de antigamente que tanto dava alegria para a torcida do Corinthians, principalmente na disposição dentro de campo. O Romero jogou muito bem. Acompanha aí o que o Romero falou na entrevista coletiva. No seu caso, as chances que você vinha pedindo para ter mais minutos, elas começaram a aparecer, as coisas estão acontecendo mais positivamente aí para você? Aos poucos a gente tá conquistando espaço, né? A gente tem um elenco muito grande, né? Com muita qualidade, mas ainda a gente, eu pessoalmente tenho que me poner bem fisicamente ainda, não estou 100%, mas aos poucos estou voltando, estou ganhando espaço. Hoje a gente fez um grande jogo, né? Conquistamos essa classificação e todo mundo tem que estar pronto, né? Todo mundo tem que estar pronto, ninguém sabe o jogo que vai disputar, que vai jogar, é o treinador quem decide. E tem muitos meninos também que estão pedindo espaço e é importante que todo mundo esteja pronto para jogar. Você disse que ainda não está pronto fisicamente, 100% fisicamente. É alguma lesão ou é só a falta de sequência mesmo nos jogos que agora você está voltando a jogar? É normal, por falta de sequência, é normal, né? Mas como eu falei, aos poucos eu estou voltando agora, estou ganhando espaço. E isso é importante, né? Com os minutos, fisicamente vou me colocar melhor no campo, né? É normal, é mais pela sequência que de alguma lesão. Você tem experiência aqui no futebol argentino, já conhecia o News Old Boys, esperava que seria assim um jogo complicado em relação à torcida e tudo que a gente viu acontecer com os torcedores do Corinthians ali, o jogo tendo que ser atrasado no início do segundo tempo por conta da briga que aconteceu, houve confusão também do lado de fora do estádio? Sim, a gente sabia da importância desse jogo, né? A gente tirou uma vantagem importante lá em São Paulo, mas aqui a gente tinha que competir, porque aqui os times argentinos jogam a torcida para o campo, faz o que eles sempre fazem, né? De tratar de catimbar, fazer o jogo deles, mas a gente esteve muito bem nesse aspecto, a gente competiu bem e classificamos e estamos contentes. Romero, o Rojas paraguaio também chegou há um tempo no Corinthians, sofreu uma lesão. Você tem falado com ele para saber como que ele está, se ele está melhorando e se já está pronto para voltar? Está melhor, pelo que eu falei com ele, está melhor. Não sei quando vai voltar, né? Mas ele está muito bem, tá melhor. Tomara que ele volte rápido, porque é um jogador importante, vai ajudar muito a gente ainda. De que maneira enxergar positivamente a saída do Roger Guedes e como aproveitar essa chance, né, essa disputa
pela vaga do Roger, junto com o garoto Wesley, 18 anos. Como que está exatamente esse contexto e essa briga pela vaga? Não, primeiro desejo para ele tudo de bom, né? Nesse novo desafio na carreira dele. E aqui a gente, como eu falei, tem um elenco muito grande, com muita qualidade. A gente vai disputar, né? Tem uma briga saudável aqui dentro, porque todo mundo tá querendo jogar, tá querendo ganhar espaço, e isso só faz que o Corinthians cada vez seja mais forte. Obrigado, Romero. Do Romero super educado, já fala um português super compreensivo, né? Dá para entender perfeitamente tudo que o Romero fala. Cara, e eu sempre gostei muito do Romero desde a época de 2015. Esse Romero aqui tá irreconhecível, né? Mas aquele Romero lá deixou muita saudade, e eu fico muito feliz de ver o Romero ganhar uma sequência e voltando a fazer bons jogos, porque se o Romero voltar pelo menos 50% do que foi aquele Romero em termos de disposição, de raça, de garra, o Corinthians ganha muito, porque ele é um bom menino, ele é um bom jogador, entendeu? Então eu torço muito aí para ver o Romero com essa sequência de jogo e que ele possa voltar a atuar com um grande futebol, porque vai ajudar muito. Tá? O Romero que foi muito decisivo para o Corinthians nos anos, principalmente em 2015, na passagem que ele teve aqui, ele foi super importante, sempre teve o carinho da torcida, e ver o Romero fazendo boas partidas é sempre muito bom. Mas o Luxemburgo também falou junto com o Cássio, e nós vamos acompanhar agora um pouquinho da coletiva do Luxemburgo e do goleiro Cássio, que foi fundamental para essa classificação do Corinthians. Acompanha aí o que o Pofechô Luxemburgo falou. Conhecendo mais um ao outro, né? Dando mais minutos para jogadores que não estavam jogando, né? Houve uma divisão de que eu estava colocando um menino para um lado e os mais experientes para outro. Não, eu estava dando jogo para eles, para a hora que juntar, tá todo mundo à disposição para a gente poder revezar os jogadores. Vai jogar um pouco aqui, outro ali, independente da competição, isso a gente tem que observar como é que eles estão. Por exemplo, hoje o Murilo não jogou o Caetano. O Murilo é um jovem, mas ele também sente, então ele estava com a perna carregada, então deixar ele fora, vamos usar o Caetano. E essa girar a equipe foi muito bom. E vão adquirindo experiência com jogos, em todos os jogos, você vai amadurecendo cada vez mais. Os mais experientes vão passando por mais jovens, como é que funciona, né? E os mais jovens vão vendo como é que a coisa é, né? Você nunca espere assim um jogo, tantos anos de janela, um jogo muito bonito numa Copa. Ainda mais Copa Sul-Americana ou Libertadores. Sempre é um jogo muito pesado, muito truncado, muito marcado. E é assim que passa, né? Nós não conquistamos a classificação hoje. Nem contra o Peru, Universitário, nem contra o New Old Boys. Nós conquistamos quando nós jogamos em casa, que viemos com a vantagem. Aí a vantagem nos deu a classificação pelo empate hoje. Para Cássio, a pergunta é Estadio 3 de Cadena 3 de Rosario. Si es justo, digamos, que haya pasado Corinthians a lo largo de los dos partidos, ¿qué opinión tiene? Acho que o Corinthians fez duas partidas muito equilibradas, muito estilo cara do Corinthians, como o professor falou na outra resposta. O Corinthians soube jogar essa fase da Copa, soube jogar bem. Primeiro jogo saímos perdendo, conseguimos virar a partida, tivemos a oportunidade de repente de fazer uma vitória um pouco maior, não conseguimos. Hoje muito difícil jogar aqui, mas conforme o jogo foi acontecendo, a gente foi entendendo como o jogo foi acontecendo. A gente conseguiu fazer uma partida segura, organizada. Conseguimos, não vejo assim que acabamos tomando, a pressão foi constante. Eu acho que conseguimos sair em contra-ataques, então conseguimos controlar bem e creio que é justa essa classificação. O Corinthians se postou bem nas duas partidas e saiu qualificado para a próxima fase. Vanderlei, tudo bem? Rafael Sibila, da TV Globo. Queria perguntar, semana que vem tem mais uma decisão em mata-mata com o São Paulo, e se antes do jogo contra o São Paulo você pretende dar minutos para o Rojas, para o Veríssimo e para o Moscardo, se eles já estão em condições de jogo? Tu tá indo lá na frente, cara, eu tô aqui atrás. Vamos chegar a voltar para São Paulo, né, ver como é que estão os jogadores, né. Eu mandei o Renato voltar para São Paulo para trabalhar, né? Porque seria perigoso deixar ele vir para cá na sequência de jogos, né? Um jogador com a experiência dele, né? E é importante ele
se preparar para os jogos, né, que nós temos de decisão. Apesar de hoje ser uma decisão, mas seria muito arriscado, porque nós jogamos sábado e jogar hoje seria muito arriscado. E os que estão lá, nós estamos recebendo informações dos jogadores que estão lá e nós vamos ver como é que vai fazer. É importante todos estarem à disposição para jogar um jogo de primeiro contra o Curitiba, que antecede o jogo do São Paulo, e depois contra o São Paulo. Vou fazer uma pergunta para o Cássio agora, Cássio. Sobre o Campeonato Brasileiro, agora o time classificado aqui na Sul-Americana, tem a Copa do Brasil, mas o Campeonato Brasileiro, o time está na parte de baixo da tabela. Preocupa vocês? Como é que está o pensamento do time com relação ao Brasileirão também? Acho que como Brasileirão, os outros campeonatos têm que dar toda a importância. A gente vem crescendo, vem tendo resultados, acho que vem conseguindo fazer coisas boas dentro e fora de campo, vem ganhando em casa, conseguindo ser mais consistente em casa, fora, que era uma questão que a gente não vinha pontuando, vem evoluindo. Lógico que a gente começou mal, mas eu acho que é importante salientar também o que a gente almejava, por mais que no começo do campeonato os resultados não foram o que a gente esperava, a gente sempre sabia, sempre trabalhou muito, dedicou, e com o professor a gente teve evolução, pensou jogo a jogo, tem evoluído. Temos uma partida muito importante no domingo, que do meu ponto de vista, primeiro é focar no domingo e depois sim no jogo de quarta-feira, então tentar fazer uma grande partida para a gente já almejar chegar no meio da tabela, já do campeonato, se afastar ali de baixo e constantemente você se afastando de baixo, você já começa a olhar a parte de cima da tabela, mas focar para fazer uma grande partida no domingo. Tá aí, né? Deu para acompanhar bem a entrevista coletiva do Luxemburgo, do Cássio, falando sobre a expectativa já do jogo contra o São Paulo, a volta, né, lá no salão de festa, nosso salão de festa lá no Morumbi, no dia 16, a partida decisiva aí para garantir a vaga na final da Copa do Brasil, que o Corinthians com certeza absoluta estará. Porque o Corinthians não perde para o São Paulo, e eu já vinha falando isso há semanas, né? O Corinthians não perde, pode estar, já falei até no meu programa anterior, pode estar o Cristiano Ronaldo lá, se eles quiserem contratar, porque o Corinthians não vai perder. O James chegou, o Lucas chegou, pode chegar quem quiser. O Corinthians, a tradição do Corinthians, principalmente na Copa do Brasil, e a camisa do Corinthians, ela pesa muito mais, porque o Corinthians sabe jogar mata-mata. O Corinthians sabe disputar esse tipo de competição, coisa que o São Paulo sempre treme, e sempre tremeu, diga-se de passagem aí, sempre tremeu, porque há 16 anos o São Paulo não ganhava um mata-mata do Corinthians. Há 16 anos, foi quebrar o tabu no Paulista do ano passado, mas há 16 anos em mata-matas o São Paulo sempre tremeu pro Corinthians, é freguês, e dia 16 o Corinthians estará na final da Copa do Brasil, aí vai avançar para a final, porque não vai perder pro São Paulo. Então, essa foi a entrevista aí do Luxemburgo, do Cássio, a gente acompanhou os melhores momentos do Corinthians, teve o Romero aí também que falou bastante, então falamos muito do Corinthians, e agora na sequência nós vamos falar do Palmeiras, mas antes eu vou para um rápido intervalinho, aqueles 30 segundos, para a gente poder falar dos nossos patrocinadores, e na sequência voltaremos para falar do Palmeiras, que se classificou, e para mim o Palmeiras vai disputar a final da Libertadores da América. Voltamos já, é 30 segundos. Olha aí, pessoal, chegou a apostamágica.com. Você quer apostar e apostar no social, ganhar bônus em dobro nos jogos, nos cassinos? Vai lá agora, se cadastra, apostamágica.com, e você vai fazer o quê? Indicar uma instituição beneficente da sua preferência. É o olhar social do Aposta Mágica. Então, não perca tempo, corra agora, apostamágica.com, se cadastre e você olha para o social, e também você pode ganhar aí milhões, milhares de prêmios para você. Tá aí, apostamágica.com. Então, sempre falo, não perca tempo. Você que gosta aí de apostas esportivas, futebol, basquete, vôlei, cara, tem tudo no Aposta Mágica. Basta você agora pegar o seu celular, escanear e apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela
e entrar lá no site e se cadastrar. Aposta Mágica, a casa que veio para revolucionar. E eu sempre falo, pensou em aposta, pensou Aposta Mágica. E o legal é que agora a gente tem aí a Aposta Mágica e o Matheus também, logo em breve vai estar no nosso programa, que é o maior jogador de Loft do Brasil, estará aí com a gente também. Então, os jogos aí, o game, quanto futebol, vôlei, basquete, cara, tem muita coisa legal aí, o pessoal, tanto da Aposta Mágica quanto o Matheus, que é o maior jogador de Loft desse Brasil. Então, a gente sempre fala, pensou em Aposta Mágica também, tá? E aproveitando a oportunidade, eu vou pedir pro Eric filmar aqui para mim do meu lado, tá? Cesta de produtos da Global 1000, que aí, ó, essa cesta maravilhosa que a Global 1000 mandou pra gente para fazer um novo sorteio dessa cesta incrível. Então, como você faz para participar, para concorrer a essa cesta linda que tá aparecendo aí para vocês? É muito fácil. Entra lá no Instagram, né, e segue a página da Global 1000 e na Voz das Arquibancadas marque lá uma pessoa para que você possa estar concorrendo a essa cesta. É o mesmo procedimento da cesta anterior. Entra lá, marca 1, 2, 3 pessoas, quantas pessoas vocês quiserem. Quanto mais pessoas vocês marcarem, mais chances vocês terão de ganhar essa cesta. Então a Global 1000 aí mandando essa cesta pra gente, que será sorteada na próxima quinta-feira, tá? A gente volta aí com o sorteio e com o vencedor da cesta que a Global 1000 nos mandou, tá bom, gente? É isso. Bem, então, corre lá, você que quer concorrer a essa cesta linda que o Eric acabou de mostrar aqui pra gente, é só entrar lá no meu Instagram e marcar lá no da Global também 1000, 3 pessoas, 2, 1, quantas vocês quiserem e vocês estarão concorrendo a essa cesta maravilhosa, tá bom? Então aí são um prêmio que nós estamos recebendo aí da Global 1000 e um abraço a todos da Global 1000, da Aposta Mágica também, um abraço a todos vocês, tá bom? Então, esse é o prêmio aí da próxima semana, na próxima quinta-feira, que nós traremos aí o vencedor para vocês aqui no programa Voz das Arquibancadas. Agora vamos falar do Palmeiras. Palmeiras que venceu, convenceu, jogou bem, venceu não, né? O Palmeiras venceu o primeiro jogo, o Palmeiras empatou 0-0, mas jogou muito bem. O Palmeiras teve grandes oportunidades, só o Arthur acho que perdeu uns 3 gols. O Palmeiras não teve problemas para avançar e mais um ano consecutivo eliminando o Atlético Mineiro, 21, 22, 23. O Abel Ferreira aí fazendo um hat-trick aí no Atlético Mineiro. E tem ainda quem critique o Abel Ferreira, né? E mais uma vez, nessa semana, o Abel foi criticado, né? Porque toda semana alguém da imprensa tem que ter um motivo ou pegar uma das falas do Abel para poder vir atacá-lo, né? E dessa vez, alguns da imprensa aí vieram atacar o Abel falando... Gente, olha, de verdade, cara, é um absurdo. O Abel esses dias deu uma entrevista... E o Abel Ferreira falando, o repórter fez a pergunta, o Abel falando, ele usou o seguinte termo, vou evitar falar algumas coisas porque eu sei o país que eu estou. E aí teve gente que já falou que ele estava sendo preconceituoso, que ele quis se referir ao Brasil como o Brasil fosse uma porcaria de país, que ele tem que pegar as coisas dele e ir embora. Cara, vocês estão de brincadeira. Vocês são um hipócrita, principalmente o Neto, que eu vi o que o Neto falou do Abel Ferreira, querendo bancar capitalismo, você entendeu? Falando que o Abel Ferreira pensa que ele se o Abel Ferreira sabe o país que nós vivemos, se ele tem noção das pessoas que acordam 4 horas da manhã, como se você, né, Neto, acordasse 4 horas da manhã para pegar ônibus cheio, né? Como se você acordasse às 4 horas da manhã para pegar um metrô em São Paulo cheio, né? Então você é um hipócrita, cara. E eu não vou me cansar de dizer para você que você é um hipócrita. Porque você fala do Abel, você não pensa nem no que você fala. E aí você quer questionar o treinador, falando que ele está sendo preconceituoso, quem ele pensa que ele só teve 2 times lá em Portugal e o Brasil deu tudo para ele. O Brasil deu tudo para ele e o que ele está dando de bom pro futebol brasileiro? E o que o Abel está fazendo pelo Palmeiras? Que já é o maior técnico da história do Palmeiras e um dos maiores do mundo. Eu vou dizer,
O Abel tá entre os 4 maiores técnicos de futebol do mundo, meu irmão. E aí vocês vêm com essa papagaiada de toda semana, um pretexto para ficar criticando o Abel Ferreira. Vou defender o Abel Ferreira, sim, no meu programa sempre defendo o Abel Ferreira, porque ele é muito bom, porque é uma palhaçada, é uma sacanagem com o que fazem com o treinador do Palmeiras, tá? Pegando no pé do Abel da forma que pegam. E eu achei sensacional que ontem tem até um vídeo bem curtinho, o Eric vai colocar pra gente, porque aquela tal de Nívia Nepomucemo, sei lá o sobrenome dela, é mais ou menos isso, a tal da Nívia lá, que por sinal trabalha junto com esse pateta do Neto aí lá no programa de domingo, você entendeu? No apito final, ela foi a que questionou o Abel Ferreira da forma que ele sentava na cadeira. Né? Que ele estava sentado na cadeira, assim, que ele tinha que ter respeito, que ele tinha que sentar sério. O Abel tirou onda, falou pro goleiro do Palmeiras, o Everton, que estava sentado mais ou menos assim na cadeira, ó, senta direito, hein, senta direito, tal, tirou onda ali, ó. Isso, coloca esse vídeo aí, Eric. Obrigado. Senta direito. Tem som, Eric? Pô, tava aqui ouvindo o senhor falar aqui, vai relaxando. Aí, ó, o Abel Ferreira tirando onda. Coloca de novo, Eric. Põe de novo aí, por favor. Coloque esse vídeo de novo. Pode falar. Boa noite. Senta direito. Pô, tava aqui ouvindo o senhor falar aqui, vai relaxando. Tá aí o Abel Ferreira tirando onda. Abel, você é monstro, ó, parabéns, cara, sou seu fã. Você é um cara sensacional. Ô, Eric, só tá dando retorno aqui, tá dando eco aqui dentro pra mim. Obrigado, Eric. O Abel Ferreira é sensacional, um belíssimo treinador. O cara tirou onda, levou na brincadeira, na esportiva, e aí as pessoas da imprensa ficam o tempo todo procurando uma oportunidade para poder criticar o Abel Ferreira. Respeita a história do Abel Ferreira. O Palmeiras muito provavelmente vai disputar outra final de Libertadores e nenhum técnico aqui no futebol brasileiro construiu a história que o Abel está construindo. Bicampeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão de Recopa, o cara é campeão de tudo, meu irmão. E aí vocês vão ficar pegando no pé do Abel, porque ele falou, eu sei o país que eu tô, o jeito que o Abel senta, o jeito que o Abel fala. Eu não sei como até agora aí na imprensa não viu ninguém, porque ontem quando terminou o jogo, o Abel fez uma menção assim de dar um soco na câmera, meio que vibrando assim, né? Agora, daqui a pouco vai aparecer alguém para falar que ele queria agredir o repórter, a câmera, porque é isso que eles fazem, né? É isso que esses hipócritas fazem, né? Ficam falando de um cara que é o maior vencedor aqui no futebol brasileiro hoje, um dos maiores técnicos do mundo, e só porque ele é português. Porque eu sempre falo que com o Felipão não faziam isso, que com o Mano Menezes não fazem isso, o Muricy, que era um dos caras mais ignorantes aí como treinador, em termos de tratar a imprensa mal, as pessoas não faziam isso, pelo contrário, achavam maravilhoso, davam altas risadas na entrevista do Muricy Ramalho. E aí vocês querem pegar no pé do Abel Ferreira, vocês estão de palhaçada. Abel Ferreira é bom e aqui ele vai ter moral sempre. Então, Abel, continua fazendo o que você está fazendo e, ó, isso daqui, ó, dor de cotovelo, isso daí você deixa pros críticos, porque você é bom pra caramba. Põe o Palmeiras aí. Tá aí, ó, o Palmeiras e o Atlético Mineiro, jogo de 0-0 e o Palmeiras foi muito bem. O Palmeiras dominou o jogo, foi uma equipe com consistência, com criatividade, criou, teve oportunidades, era para ter matado o Atlético, aí a primeira do Gustavo Gomes já, o goleiro do Atlético fez uma baita defesa, e aí no rebote o Palmeiras perdeu o gol ali com o Arthur. Cara, o Palmeiras para mim, é um dos grandes candidatos aí a ganhar a Libertadores da América de novo. O que o Abel faz com esse time é inacreditável, cara, e tá aí o Arthur que perdeu no mínimo uns 3 gols. Que poderia já nos 20 minutos do primeiro tempo o Palmeiras ter liquidado. E aí no final do jogo o Palmeiras cansou. Tá? O Palmeiras cansou até pela sequência de jogos e não é fácil, mas o Palmeiras mandou na partida e merecidamente se classificou. Aí estão chorando, né? Falando do pênalti, que foi pênalti, que a bola bateu no braço. Foi pênalti nada, cara. Não foi nada. O jogador do Palmeiras não teve nem intenção, o cara não estava nem participando da jogada, o zagueiro do Palmeiras, não sei se foi o Gustavo Gomes que afastou ali, e a bola acabou lá batendo no braço do jogador do Palmeiras que nem participava do lance, não teve intenção, não teve nada. Então segue o jogo e o Palmeiras não se classificou porque o Atlético foi roubado. Não teve roubo, não teve nada. O Palmeiras mereceu a vitória e se classificou. Tá?
Tá aí mais uma chance aí pro Palmeiras e o Palmeiras criando. Cara, o Palmeiras foi avassalador. Desde o começo do jogo, o Palmeiras foi para cima, criou, e o goleiro do Atlético Mineiro salvando ali a equipe do Galo. E já no segundo tempo vocês podem ver que o Atlético Mineiro foi conseguir aí criar uma jogada ou outra. E tá aí o lance do pênalti, que muitos reclamaram, tá? Veja que o zagueiro do Palmeiras ali afasta a bola e a bola bate involuntariamente ali no braço do Gabriel Menino, cara. Não foi nada, nada e segue o jogo. E aí o Palmeiras depois indo para cima com o Gustavo Gomes ali mais uma vez, que para mim esse cara é o maior zagueiro do futebol brasileiro. Para mim é o melhor jogador zagueiro no futebol brasileiro, é o Gustavo Gomes. E o Atlético Mineiro que perdeu essa grande oportunidade, que foi a chance mais clara de gol com o Paulinho. Aí ó, o Paulinho fintou o Everton e bateu para fora. E aí o Palmeiras depois continuando indo para cima e mais uma vez o goleiro do Atlético ali, o Everson, fazendo uma defesa. Bela falta ali batida e a bola toca ali na pontinha da luva do goleiro do Atlético Mineiro. E tá aí o Abel Ferreira aí, ó, que fez menção ali de quase dar um soquinho na câmera, né? Vão falar também que ele teve a intenção de agredir a imprensa, né? Porque é isso que falam, né? Vivem pegando no pé do Abel Ferreira, que sempre vai ter moral aqui no meu programa, e é justamente essa moral que nós vamos dar ouvindo o melhor técnico do futebol sul-americano e um dos melhores do mundo, Abel Ferreira. Coloca o Abel falando aí. Fazem uma função tática impressionante. O Gustavo Gomes, no primeiro jogo, ele orientava muitos jogadores do lado para falar o que tinha que fazer de marcação, cobertura, enfim. Para mim, são jogadores acima da média. Eu queria que você falasse desses jogadores especialmente e nesse entendimento que o jogador tem que ter para trabalhar defensivamente. Obrigado. Olha, eu falo muito com os meus jogadores que defender tem muito a ver com o caráter e o compromisso. E atacar, para mim, tem a ver com muita organização, mas a missão do treinador principal é ensinar aos jogadores o jogo, ensinar a tática. Essa é a tática é responsabilidade só do treinador. A técnica é dos jogadores, a física é dos jogadores e a mental, fazemos aqui 50-50, o treinador também pode ajudar. A tática é treinador, o resto são os jogadores. Nós ensinamos, a minha função é ensinar os jogadores a jogar com bola. E eles, durante o jogo, segundo eu sei, as estatísticas andam na média entre 2 a 3 minutos, portanto eles passam mais de 90 minutos, porque agora os jogos têm entre 90 a 100, mais de 90 minutos, têm que correr sem bola, têm que saber correr bem. E é isso, essa é a minha função enquanto treinador, é ensinar não só esses dois jogadores que falaste que fizeram um grande jogo, mas eu hoje, se me permites, eu recuso-me a falar só desses dois jogadores, porque eu acho que a equipa teve muito bem, apesar de ter sido um jogo equilibrado e difícil. Nós tivemos muito mais oportunidades do que o nosso adversário teve uma, com todo o respeito, eu não me lembro dele fazer uma defesa, foi a única que eles tiveram foi uma diagonal do Paulinho, que depois atirou ao lado. Agora nós na primeira parte podemos chegar ao intervalo com 1-2 golos e ter a eliminatória resolvida, mas hoje o que fica aqui, na minha opinião, grande caráter a seguir a jogar atrás, a seguir a jogar pressionados, com o nosso ataque começar nos pés do Everton. Falhámos apenas uma e pode acontecer, que foi um passe que ele ligou no Gomes e perdemos, mas nós estamos preparados para esse tipo de perdas de bola. Mas foi o que eu mais gostei, foi a coragem que nós tivemos, sempre que tivemos bola, nunca abdicámos de jogar, nunca abdicámos de fazer o golo, porque o nosso objetivo era esse, era fazer golos hoje. Infelizmente, na minha opinião, faltou uma coisa hoje só ao Palmeiras, foi fazer pelo menos 1 ou 2 golos. Abel, boa noite. O Everton, boa noite. Gustavo Solero, da Rádio Bandeirantes. Abel, até com relação a essa situação que você falou, né? O Palmeiras poderia ter feito 1 ou 2 gols no jogo de hoje. Fica mais difícil também para o treinador com relação ao que o Palmeiras ofereceu dentro da partida, de olhar para o banco e buscar alguma troca, porque o Palmeiras, mesmo quando esteve observando o Galo, mudando já 5 jogadores, o Palmeiras ainda não tinha feito nenhuma alteração. Você acha que ia ser difícil mudar alguma peça se não fosse o Zé Rafael sentir alguma coisa pela intensidade do Palmeiras? E para o Everton, até aproveitando a deixa do professor, quando ele fala 50% do mental
são dos jogadores, 50% ele ajuda vocês. Como que esse mental de atletas que já bateram mais de 150, 200, no seu caso, mais de 300 jogos pelo Palmeiras, ajudam também em jogos tão importantes e decisivos como esse do Atlético Mineiro? Pode falar. Boa noite. Senta direito, pá. Pô, tava aqui ouvindo o senhor falar aqui, vai relaxando, relaxando. Cara, na verdade, é bem o que ele falou anteriormente, né? É o verdadeiro professor, né? Não é o cara que nos ensina só a tática, ensina também essa parte mental, que ela é muito importante dentro do jogo, tá com a cabeça fria, tá com a mente tranquila, para poder apresentar bons resultados. E cada vez que você joga, você aprende e você se prepara melhor. Lógico que tem toda a preparação de treino, toda a preparação física, mental, mas o jogo também te dá muita experiência. Cada vez que você joga mais, você vai aprendendo mais, você vai lidando com situações que são diferentes do dia a dia do treino. Então, acho que hoje tem um elenco, não só eu, mas com boa parte do elenco, tem mais de 100, 150, 200 jogos já pelo clube. Acho que isso traz um pouco de experiência nesse tipo de jogos. A gente tem mais tranquilidade, tem melhores as tomadas de decisões e fazer aquilo que o professor pede, se preparar bem e levar para dentro de campo. Acho que com a cabeça fria sempre se toma melhores decisões e hoje foi assim. A equipe mostrou o caráter dela em defender na hora que precisa, teve a chance para criar os gols e infelizmente não fizemos, mas acho que sai daqui é o caráter e aquilo que a gente se comprometeu a fazer do início ao fim a gente fez nos 2 jogos e a gente está feliz pela classificação. Boa pergunta que fizeste. O nosso adversário tinha só 2 dias de recuperação, o que eu não acho justo, para te ser sincero, não acho justo, porque aconteceu-nos o mesmo contra o São Paulo, aqui, o nosso adversário teve mais tempo do que nós, e isso é uma vantagem, portanto nós tínhamos essa vantagem física, nós tínhamos de estar mais frescos, e a segunda, este jogo começou a ser ganho. Ele foi tão sincero que ele falou, né, que o Atlético só teve 2 dias para descanso, que ele não acha isso justo, né? Então o Abel Ferreira sempre sincero e ali ele brincou mais uma vez falando, né, pro Everton, senta direito, que foi uma referência àquela jornalista Lívia que foi questionar que ele não sentava direito na cadeira. É palhaçada. Essa tal de Lívia, aquele Sormani, que é outro cara que só fala isso mesmo que vocês pensaram, só fala besteira, é outro que falou um monte de besteira do Abel Ferreira aí, né? É outro que falou um monte de besteira do Abel Ferreira, um cara que onde ele passa ele só fala besteira, tanto que ele não fica muito em lugar nenhum, né? Porque as pessoas veem o nível de idiotice que ele fala como apresentador e acaba que não fica em lugar nenhum, né? Por quê? Porque só fala besteira e foi mais um que falou besteira do Abel Ferreira, assim como o Neto. É os 3 patetas, né? A tal da Lívia, o Sormani e o Neto. Os 3 patetas, tem que pegar os 3 e colocar eles para fazer circo, palhaçada, porque de futebol, quando eles se referem ao Abel, eles estão de brincadeira. Eles estão de brincadeira, tá? Pegando no pé do cara por tudo que ele fazem. Só que se juntar os 3, o que eles ganharam na carreira deles, os 3, a tal da Lívia, que eu não sabia, nunca nem vi na vida, eu não sabia nem quem era, o Neto, né, que é um ex-jogador de futebol, e o Sormani, se pegar o que os 3 ganharam de prêmios e tudo mais, não dá as 2 Libertadores do Abel. E aí vai falar o quê? Tem que falar daquilo que é bom, das qualidades, e não ficar o jeito que o cara senta, porque ele falou isso, vocês não sabem o país que eu tô, e o tal do Neto ainda veio meter a militância, né, no programa lá dele, falando, nesse país, você sabe o que é acordar 4 horas da manhã, como se você acordasse 4 horas da manhã para pegar um ônibus, né? Você é um cara, você é um hipócrita, você é um personagem, você é uma farsa na TV e que muita gente compra suas ideias, porque você é o cara que morde e assopra, ao mesmo tempo que critica, é ao mesmo tempo que depois pede que não critica mais. É o mesmo que chama um ou outro de estuprador, mas aí com amiguinho não é. É o mesmo que fala que a torcida do Corinthians tem que cobrar, que os jogadores têm que jogar no terror, depois é contra os protestos. Então, cara, seja um pouco mais de verdade e para de falar do Abel, porque você deve ter também muita vontade, né, de, sei lá, né, dar um abraço no Abel, algo do tipo assim, porque vocês só falam dele.
Vocês só vivem criticando o Abel Ferreira, então vocês estão de palhaçada. Respeita a história de um dos maiores técnicos do mundo, chamado Abel Ferreira, que realmente veio para o Brasil deu tudo pro Abel, só que o Abel também deu a sua genialidade, a sua humildade muitas vezes, o seu lado humano, principalmente quando ele fez o livro lá e doou todo o dinheiro para instituições de caridade. Ele tem um lado muito bom que vocês hipócritas não falam, né? Só preferem pegar no pé do Abel Ferreira. E olha que é um corintiano, meu irmão, falando. Um corintiano defendendo um técnico do Palmeiras. Porque ali é inadmissível que essas pessoas da imprensa fazem, esse massacre que fazem em cima do Abel Ferreira. E quanto mais vocês batem no Abel, mais onda o Abel tira. E é com essa onda que ele tirou que nós vamos encerrar o programa de hoje, A Voz das Arquibancadas. Mas antes, eu gostaria de agradecer mais uma vez a cada um de vocês que fizeram parte do nosso programa, que fazem parte da Voz das Arquibancadas, que me mandam muita mensagem de carinho no Instagram, os meus amigos que têm o meu WhatsApp pessoal também sempre gostando muito, gostam muito do programa. Fico muito feliz que é por vocês que muitas vezes a gente também faz, né, o programa, porque as dificuldades que a gente enfrenta não é fácil, mas graças a Deus, Deus dá graça para a gente passar por todas elas e continuarmos firmes em fazer e levar o melhor programa possível a cada um de vocês. Muito obrigado do fundo do coração a todos que gostam de mim de verdade e aqueles que estão do meu lado desde o início e que fazem de tudo para ver o programa crescer. Obrigado a cada um de vocês. Fiquem com Deus, uma ótima semana, um bom final de semana e segunda-feira que vem nos encontraremos, se Deus assim permitir, com o programa A Voz das Arquibancadas. Agora fique aí com a fala do Abel pro Everton sentar direito. Chupa, críticos. Pode falar. Boa noite. Senta direito, pá. Pô, tava aqui ouvindo o senhor falar aqui, vai relaxando, relaxando.